bom dia! É sempre um prazer poder compartilhar da palavra do Senhor nosso Deus com os amados irmãos, não é? A gente tem tentado, através de dobrar os joelhos, de meditar, de pesquisar um pouco, para poder desenvolver a lição. A lição, ao meu ver, não é tão simples assim para passar para os irmãos, como, na verdade, essa segunda aula, eu gostei de ser um pouco mais claro, mais objetivo, mergulhando um pouco mais, mas também o nosso tempo não permite para tanto, né? Mas estamos então aí encerrando a nossa terceira aula, né? Baseado então aí no nosso capítulo da lição número 12, né? Versículo 22 a 23, né? Vamos então, na verdade, ler os versículos de número 22 e 23 para ganhar tempo. O tempo é bastante precioso, é corrido, né? E a gente não pode então ficar aí meio parado nessa situação, né? Bastante delicada que estamos atravessando, né? Muito bem, do capítulo 11, 2 Coríntios, versículo de número 22 a 33, então nós lemos assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na foragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador proposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Que ato interessante! Aqui está o aqui de Deus, cuidar de Deus, né? Deus direcionando e cuidando em cada área. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos dá a condição de podermos compartilhar com os amados mais esta parte da lição aqui, no nosso terceiro ponto. Que teu Espírito esteja nos direcionando, abrindo nossas mentes, nossos corações para um pouco mais de aprendizado, para a tua glória e honra, a nossa edificação. Agradecidos estamos orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados, né? Aí a lição, né? A prova da autoridade apostólica de Paulo, né? A prova da autoridade apostólica de Paulo, né? Nosso terceiro ponto e a aula também. Então, trata-se da comprovação pelo seu sofrimento por amor à igreja, né? Que homem de Deus, né? Seu sofrimento pelo amor à igreja. A passagem lida fala bastante claro a respeito, né? Muito bem. Primeiro, conforme o versículo 22, Paulo dá aqui, ao meu ver, um checkmate na igreja e nos falsos mestres aí, né? Ou seja, vocês são tudo isso que estão falando, se exaltando, e então por quê? Estão dando ouvido a falsos mestres? Muito bem, se vocês tudo estão falando, por que estão dando ouvido a falsos mestres? Porque os tolerai, e no versículo 20, nós já lemos para a lição anterior, né? Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha,
quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto, né? Então, são tão sensatos assim, por que então estão tolerando toda essa situação aí, né? Então, amados, tudo que dizes que são, eu também o sou, diz Paulo aí, conforme o versículo de número 23. Veja aí que interessante. Paulo está refutando com eles, não é? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes, né? Então, Paulo podia falar de boca cheia, né? Provando isto aí, que na verdade o que ele fazia, o que ele era e o seu próprio chamado diante de todas essas circunstâncias, né? Esses desafios, essa atitude de humilhação que vinha da parte aí da própria igreja, né? Esses homens aí dando um monte de apóstolos aí, né? Muito bem, ok. Paulo, então, amados, enfrentou, né, aí situações semelhantes com relação, então, aos Gálatas também. Conforme Gálatas capítulo 1 e versículo de, Gálatas capítulo 3, versículo de aí 1 a 3, nós temos aí, é importante para ler Gálatas capítulo 3, está pertinho aí, e versículo 1 a 3, diz assim: ó insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem quer apenas saber isso de vós? Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, isso agora vos aperfeiçoando na carne? Então Paulo dá uma chacoalhada aqui também nos Gálatas, né? Quando eles vêm já defendendo a lei, e Paulo falando que a salvação é pela graça. Então, essa mesma situação que passou para o Corinto, passou então aí através da igreja na Galácia. Então ele está provando aqui, conforme a palavra do Senhor nosso Deus, com a própria vida, o que ele ensinava. E isso ficou, amados, marcado em seu próprio corpo. Aí em Gálatas, nós estamos aí em Gálatas, né? No capítulo 6, e o versículo número 17, nós lemos esse relato. Porque, Gálatas capítulo 6, versículo número 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo a marca de Jesus. Irmãos, será que estamos na condição, com essa autoridade, de poder falar como Paulo deixou grifado, deixou gravado, deixou isso escrito, né? Pelo Espírito Santo de Deus, na sua palavra para nós, que ele trazia em seu corpo as marcas do Senhor Jesus. É bom refletirmos sobre isso, né? Eu acho que nós estamos um pouco a desejar, mas perdoa a minha expressão, a minha sinceridade. Não é tão simples assim trazer nossas marcas, né? Em nosso corpo as marcas do Senhor Jesus. Mas vamos refletir a esse respeito, né? Então aqui temos agora que alguns desses sofrimentos, conforme o texto vai relatando. Primeiro, vindo de fora, né? E o versículo 23 a 27, aí da nossa passagem, nós lemos, para ficar bem gravado, versículo 23 a 27, são ministros de Cristo? Falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na foragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação
com as igrejas, ou todas as igrejas, né? Na verdade, esse aqui faz parte do próximo subponto aqui, né? Mas veja, amados, vindo então aí de fora essa situação aqui do seu sofrimento, perseguição. Está registrado, lemos 2 vezes, né? Perseguição. Veja, conforme Atos, o capítulo 9, versículo 23, também está provando esse acontecimento na vida de Paulo aí, né? Não só aqui, mas veja no seu testemunho, no seu dia a dia, em pregar o Evangelho, né? Nós vemos esses acontecimentos. Atos capítulo 9, versículo 23. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Então Paulo está testemunhando aqui, né? Ele pregando em Damasco, falando dos feitos do Senhor na vida dele, né? E então lá vem esse relato aqui. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhes a vida. Não é tão simples assim, né? Ver esses acontecimentos, um homem de Deus falando do amor de Deus, pregando o Evangelho, fazendo Cristo conhecido, e então eles pretendendo aí então tirar a vida do próprio homem de Deus aí, né? Então queriam matá-lo quando pregava o Evangelho em Damasco. Em destaque aqui, irmãos, temos aqui a palavra quarentena. O que isso quer dizer? Quarentena. Aliás, a situação em nossos dias é bastante conhecida, né? Está em quarentena. É uma situação bastante delicada, mas observam aqui então no versículo 24 aqui da nossa passagem, né? 5 vezes recebido dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Precisamos ler Deuteronômio, capítulo 25, e vamos ver aí 1 a 3 o que diz. Deuteronômio, capítulo 25, 1 a 3. Em havendo contenda entre alguns, e vieram a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais do que este, teu irmão não fica aviltado aos teus olhos. Então aqui está o retrato. Era assim que havia esse procedimento, né? E Paulo passou, então, por esse processo 5 vezes aí, né? Quarentena, menos 1. Os irmãos podem fazer a conta e ver quanto esse homem, então, apanhou. Muito bem, fustigado, então, com vara. Lá em Mateus 17, citamos na outra aula também, este fato em 26:67, aqui em Mateus 10:17, na verdade, é a lei. Se alguém fosse levado ao sinédrio, então ao sinédrio, tinha que passar por esse processo de então sofrer com a vara, né? Jesus passou por isto. Então era um castigo romano, né? Ainda que fosse ilícito para um cidadão romano, mas Paulo passou por isso, sofreu tal castigo. Aí em Atos capítulo de número 16, se podemos estar acompanhando, Atos, é lógico que podemos, né? Atos capítulo de número 16, vamos ver o que nós podemos ler aqui, alguns versículos. Estou tentando correr um pouquinho para ler os versículos, para fazer mais compreensível, então, aí a nossa lição, né? Muito bem. Versículo 22 e 23. 22 e 23. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Com varas foi açoitado. Então, versículo 23. E depois deles derem muitos açoites, ou lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Quanta humilhação!
Quantas vezes esse homem apanhou, sofrendo essas varadas, essa perseguição, essa humilhação, e outra, se fosse porque merecia, não, mas estava falando do amor de Deus, da graça do Senhor nosso Deus, servindo o Senhor nosso Deus, mas passou por esse processo. Muito bem. Aí está registrado então essa condição do que diz aí nessa passagem, né? Ok, amados, alguém está chamando eu, mas está chamando outro, vai estar atendendo aí. Na verdade, açoitados nesse sofrimento, com varas, apedrejados, em naufrágio, 3 vezes, conforme Atos 27, em perigo. A lista é bastante grande, né? Então nós temos essa lista aí no nosso texto, né? Versículo 26 e 27, nós já lemos, então, de lá, em jornada, muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, né? O compatriota aí, né? Em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho e fadigas, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Amados, é um caso bastante delicado, é um caso para sentirmos o que esse homem passou e para poder valorizar então esse homem de Deus, o que ele deixou escrito para as igrejas, para o nosso próprio bem, para o nosso aprendizado, né? Para o nosso aprendizado. Então, quando Paulo fala aos Gálatas, não sei se é aquilo que você semeia vai ceifar. Então, é gratificante saber, na verdade, o que é que estamos semeando. Certamente aprendendo o que é certo, ensinaremos o que é certo, né? Ok, prosseguindo, irmãos, nota, esses sofrimentos refere-se, ao meu ver, com base na palavra do Senhor nosso Deus, à comunhão do sofrimento do Senhor Jesus. Então, certamente, Paulo fez isso sentindo que o Senhor passou por ele. E nós, quando olhamos para a cruz de Cristo, para o que o Senhor passou naquela caminhada, naquela humilhação, todo aquele acontecimento na via sacra, etc. e tal, vamos sentir o que temos sofrido, o que temos passado por amor à causa do Senhor. Então ele estava conformando com ele na sua morte. Conformando com ele na sua morte. Filipenses capítulo 3, versículo 10, diz isso, algo mais ou menos assim, para nós ter uma noção a respeito. Filipenses capítulo 3, versículo 10, diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E o versículo 11 diz: para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, não é? Que privilégio saber. Então esse homem estava sofrendo, passando por esse preço, mas não negando aí a sua fé, né? Então, indo avante no empenho de fazer o Senhor Jesus Cristo conhecido, visando então alcançar o poder de sua ressurreição. Certamente, amados, tento tentar dizer, quando eu preguei em algumas igrejas onde eu ministeriei como pastor, né? A vida cristã custa um preço, custou para Paulo, custou para outros homens de Deus, e precisamos valorizar isso, olhar para isso e levar isso bastante a sério, né? Ok, veja, é neste poder, amados, que ele nos libertou e nos dará um corpo glorificado, através do poder do Senhor na cruz do Calvário. E Paulo está defendendo isso, pregando isso, ensinando isso, precisamos aprender isso, né? Segundo aqui, sofrimento vindo de dentro, né? Falamos dos vindo de fora. E podia falar muito mais a respeito, né? Mas a Bíblia é clara a esse respeito. Mas, conforme 28, versículo 33, né? Nosso tempo não dá aqui para ler, mas leu aí o versículo 28 a 33. Grande é essa verdade. Quem já pastoreou ou está pastoreando sabe bem o que é isto, né? Tanto são as alegrias, mas também a lágrima. Salmo 126, versículo 6, diz: aquele que sai semeando e chorando voltará sem dúvida trazendo os seus feixes, né? Mas é gostoso então saber que você está semeando e vai colher
mas às vezes custa também lágrimas por causa dessa caminhada dos espinhos, dos pedregulhos, dos pedregais, etc. E tantas situações adversas aí, né? Mas é promessa da parte do Senhor nosso Deus. Há versículo mais para provar isso. Mas, amados, um adendo aqui. Não só o apóstolo Paulo, certamente outros homens de Deus. Eu mesmo, às vezes, fico um pouco entristecido, infelizmente, quando a gente procura dar a palavra, a gente dobra o joelho, a gente ora, a gente pesquisa, a gente prepara uma lição, procurando dar o seu melhor, mas nem sempre somos correspondidos. Graças a Deus que Deus vê todas as coisas, conhece todas as coisas, sabe o porquê de todas as coisas, né? Cabe a gente dar o melhor, né? Então, nesse particular, certo que nosso trabalho está sendo online, graças a Deus para esses homens que estão aí, essa equipe, eles trabalham nesses dias difíceis, né? Eles estão aí fazendo um bom trabalho. É importante orar pelos professores com dificuldade, está gravando mensagem, etc e tal. Amados, vamos estar juntos, né? Vamos aprender juntos, vamos poder ser úteis juntos, né? Muito bem, identificando aqui com os necessitados, quanto ainda ao sofrimento, versículo 28 e 29, está tratando a esse respeito aí, né? 28 e 29, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Então veja aqui, amado, essa colocação da parte de Paulo aqui, identificando com os necessitados ainda nesta área e o seu sofrimento pela própria causa, pela própria igreja. Amado, há situações que, na verdade, como igreja, temos feito, é bom fazer, é útil, né? Não basta uma cesta básica, né? Certamente se virá para tantos. Nós dependemos do alimento para cada dia. Isto é útil, sim, mas há questões que são espirituais, são muitíssimo delicadas, que precisa de darmos o ombro, que às vezes derramar lágrima, perder sono, ficar pensando o que fazer, onde está essa solução, né? Então a gente às vezes trabalha, se empenha e parece dificuldade ver os resultados, né? Muito bem, problemas conjugais. Problemas veio até de formação de uma pessoa ou de outra na vida de um casal, coração endurecido como pedra, né? Depressão, etc, né? Mesmo eu estou tentando ajudar um casal, 26 anos de vida conjugal, não conseguiram casar na verdade, problemas, coração, situações, desculpas, etc. Então, uma vez é difícil ver eles poder compreender o que a palavra de Deus ensina a respeito, né? Mas estamos aí tentando ajudá-lo para que realmente a palavra de Deus possa, pouco já demos uma certa ajuda, esperamos ter a condição de vê-los, na verdade, se não convertidos, sendo convertidos e tomando atitudes que venham glorificar aí o nome do Senhor, né? Preocupação. Amados, mesmo Paulo, né? Falando do amor às igrejas, muitas vezes levou então Paulo a momentos agonizantes, na verdade, né? Sim, conforme Colossenses, capítulo 2, versículo número 1, Colossenses, o tempo está corrido aqui, né? Colossenses 2, versículo 1, gostaria, pois, que soubesse com grande luta, outra versão diz algo diferente, né? Combate, mas com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, por quanto não me viram ainda a face. Ok, irmãos, agonizantes, sim. Momentos agonizantes, sim. Colossenses 2:1 está dizendo que é grande luta. Então, no grego, essa palavra quer dizer agonai. Isso descreve, então, sua vida de oração. É como estar em agonia, agonizando, né? A preocupação, o trabalho, a igreja, os problemas que o cercam. Então, está retratando aqui, certamente, as lágrimas aí, no empenho de ver as coisas sendo resolvidas, né? Muito bem, então mesmo Paulo disse, não se preocupe, conforme Filipenses 4:6, né? Veja, ele mesmo diz quanto aos filhos na fé, lá em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 19 aí, vamos ler, capítulo 20, versículo de número 19 de Atos, diz assim para nós, servindo ao Senhor com toda a humildade,
lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, dá esse amor pela causa, vendo esse acontecimento, e Paulo, então, falando dessa situação que trazia essa preocupação, esse empenho aí a favor da igreja, né? Muito bem, sua enfermidade. O versículo 30 está tratando a respeito. Mas por que então, não é? O Senhor de Deus passando por essa situação aí, não é? Porque a sua graça bastava. Então, aí, conforme 2 Coríntios 12, 9 e 10, o pastor tratará, então, posteriormente, né, na próxima lição, a respeito dessa graça, desse poder que, então, trouxe a condição desse Paulo suportar. Então, veja, eu vi numa rede social um jovem com muleta, arrastando as pernas, mas com um sorriso tamanho, pregando o evangelho, testemunhando. Então Paulo passou por uma situação que passou, o espinho na carne, etc. Mas o Senhor o abençoou de tal maneira que ele disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Há muito para aprender mais sobre essa condição, né? Nós estamos sujeitos a tantas situações, não esqueçamos que a graça do Senhor nos basta, né? Então aqui, indignidade da fuga, conforme 32 e 33, veja, aí em Atos, capítulo 9, 23 a 25, vamos ler aí para estar terminando aqui, não é? O tempo não permite mais. Capítulo 9 de Atos, 23 a 25, diz assim: decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar minha vida, porém o plano de Deus chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. Está aqui o cuidado, então, da parte do Senhor nosso Deus. Eu entendo, amados, que Paulo, ou para Paulo, certo da providência que foi tomada a favor dele nessa situação, mostra, então, aí o proteger de Deus, né? Muitos são, na verdade, os proteger da parte de Deus quanto aos seus. Mas, ao mesmo tempo, Paulo se sentia, sem dúvida alguma, honrado se fosse o caso de morrer por Cristo, né? Visto que ele mesmo disse em Filipenses 1:21, o viver é ganho e o morrer é lucro. Tanto faz um como faz o outro. Então, amados, nota, grande é o desafio estarmos prontos para viver ou para morrer. É até difícil dizer isso, mas pronto para viver ou para morrer por Cristo. Concluindo aqui em poucas palavras, amados, cabe a nós como igreja, especialmente como líderes, como homens, líderes dos lares, né, pais, etc., cristãos que somos, né, obedecermos à autoridade da palavra de Deus. E apóstolos, servos, como no caso de Paulo, apóstolo do Senhor, né? Que comprovou com a própria vida. E Paulo comprovou isto. Amados, queria discorrer um pouco mais, mas o tempo não permite. Amém? Que Deus abençoá-lo e permitir que essa lição traga alguns resultados, né, dos irmãos de conhecimento e de edificação. Mesmo Paulo diz em Gálatas 2:20, né? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, não é? O versículo não termina aí, é por demais lindo esse versículo, né? Muito bem, amados, vamos orar. Pai, obrigado por esta lição, obrigado pela tua palavra, pelo Deus que tu és, pelo amor que tu tens, pelo perdão que tu dás, e por homens como Paulo e outros que foi usado pelo Senhor, para que nós pudéssemos aprender, ser edificado, instruído, visando a glória do Senhor. Obrigado a Deus, portanto, orando que Deus Santo Espírito faça uma obra na vida daqueles que porventura estão fracos contra a fé e precisam aprender um pouco mais da tua palavra, que o teu nome seja engrandecido. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abraço, amados. Esperamos que logo podemos estar abraçando fisicamente mesmo, tá bom? Que Deus os abençoe.